Bem, então como fizemos nas últimas vezes, vamos pôr-nos de pé, rezar um Pai Nosso, está bem, para começar esta última sessão do namoro. Então, vá. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, eu apresentava os últimos convidados do nosso curso sobre o namoro, que termina hoje, está bem? Recordar que todos os cursos foram gravados, todas as aulas foram gravadas, estão disponíveis no site do Oratório, está bem? Estão disponíveis em áudio no site do Oratório. Então, o Tomás e a Inês Almeida estão casados há quantos anos já? Estamos há 12. Há 12 anos e têm 5 filhos e vão hoje nos falar na saúde e na doença para sempre. É possível? E passo-lhes a palavra, está bem? Muito obrigado pela vossa presença aqui hoje. Obrigada, boa noite. Ouve-se ou não? Não. Assim, já ouve. Pronto, obrigada, boa noite. Eu sou, obviamente, a Inês e ele é o Tomás. E o Tomás é que vai começar, que é mais ordenado das ideias, e depois eu vou interrompendo para contar um bocadinho a nossa vida, não é que seja... Somos muito felizes, se calhar por causa disso, podemos dizer alguma coisa, mas é tudo graças a Deus, não é? Pronto, podes. Então, isto é... Costumamos falar no casamento e no namoro como uma viagem, não é? Uma viagem, como vocês têm essa experiência, é preciso preparação para a viagem, não é? Não se anda só de repente porque se decidiu, empreende-se o caminho, não, é preciso prepará-lo. E nós tivemos a sorte de ter tido 4 anos de namoro muito ricos e este é um bocadinho como aquela coisa dos sinais de trânsito, não é? Quando se anda ao princípio nas cidades, tem aquele sinal não mais de 30 km/h. É preciso ir devagar, temos a vida toda pela frente, não é preciso andar com grandes acelerações e foi muito importante desde o princípio, é uma coisa que gostávamos de vos transmitir e comunicar convosco, que isto da liberdade é uma coisa ótima, mas a liberdade tem regras, não é? Assim como há as regras de trânsito, para que corra bem a viagem, que se chegue ao destino, também o namoro e o casamento têm as suas regras. Eu agora vou interromper, que a minha parte preferida é interromper o Tomás. Então, o namoro, eu venho de uma família enorme, sempre me senti, tinha assim uns pais, toda a gente achava, são muito mais velhos, que eu sou a nona, por isso sempre tivemos regras, íamos com as irmãs de um lado para o outro, alguém nos convidava para o fim de semana, ia uma irmã, isto até parece, que horror, coitadinha, retrógradas e tudo. Mas não, isto foi ótimo. Logo no princípio do nosso namoro tivemos uma irmã minha, que até foi muito importante, a 8ª, em cima a dizer: Tomás, vai não sei o quê, Tomás, sai daqui. Nós conhecemos melhor, ou conhecemos no projeto de Portugal, que eram umas missões que existiam, que em vez de ser em África era no Alentejo. Por isso, logo aí o sítio é bom, não é? Eu acho que estas coisas são logo bons sinais, que é, também não é que estivéssemos à procura um do outro, porque por acaso até tínhamos um namorado, eu tinha um namorado e ele tinha uma namorada na altura, mas é giro como, indo aos sítios bons, também conhecemos pessoas que procuram o mesmo que nós. Pronto, e agora a falar depois lá acabámos os namoros e começámos o nosso, e foi muito engraçado porque eu sempre me senti, e era fundamental, sentir esta liberdade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu tenho pai e mãe em casa e sou muito bem tratada pelo meu namorado, fala bem comigo, discutimos o que nos apetecer, acerca do que nos apetecer, não há problema, porque continuamos namorados, não vivemos como casados, não ultrapassamos isto e aquilo, e realmente a vida é muito mais... Eu não sei se eu me estou a fazer entender. É como uma estrada, não é? Não, evitar os fora de terreno, que é para não furar os pneus, e portanto as regras estavam estabelecidas desde o princípio e assim sabíamos que tínhamos que andar, não é? E havia uma coisa engraçada, que a Inês vivia
para as bandas de Sintra, Penha Longa, eu centro de Lisboa, Bairro Alto, e depois a Inês é a nona de 11 irmãos, e portanto tinha que ir para casa no dia-a-dia, só que o pai da Inês não ia a todas, não é? E portanto não conseguia ir buscar toda a gente, e portanto andávamos na faculdade na altura, e havia uma prova de amor que é quando está aquele cantinho nestes dias frios e são 11 da noite, a Inês trabalhava no Teatro Dona Maria, eu trabalhava na Gulbenkian, mas em dias intercalados para ganhar umas massas, e às vezes era preciso levar a Inês a casa. E então sair às 11 e tal da noite, debaixo de chuva, para depois ir a Sintra, para depois voltar de Sintra. E então houve uma coisa que nos ajudou imenso desde o princípio, que foi rezar o terço. Passámos a rezar o terço a caminho de casa da Inês. Dava tempo, eram 25 minutos, 30 minutos, e foi engraçado porque foi de uma forma muito natural que incorporámos a oração dentro da nossa forma de estar a dois. Portanto, era uma coisa com enorme naturalidade se reza. E isso, na vida de casados, tem sido importantíssimo, mesmo para os nossos filhos, verem a naturalidade com que se reza ao terço. Quer dizer, não se pensa muito no assunto, se custa, se não custa. Pronto, faz parte. Não sei, é como jantar, é como levantar ou acordar. Também há o terço. E pronto, e é fundamental. Tem sido fundamental. E depois, claro, que nós se rezamos o terço, depois tentamos que tudo seja posto aos pés de Nossa Senhora e de Jesus, principalmente o nosso amor, não é? E depois tem tudo a ver com Jesus, claro. Então é muito divertido, íamos sair a festas, foi giríssimo sermos. Eu acho que o Tomás divertiu-se imenso, tínhamos imensos programas. É que eu vivia sozinho cá. Os meus pais são diplomatas e, portanto, eu vivia com os meus irmãos sozinho. E a Inês era o oposto, vivia com 11 irmãos em casa, uma festa permanente, eu costumo chamar, e hoje ainda é mais do que era antes, a casa do sempre em festa, porque há sempre uma ocasião de festejo para alguma coisa. E eu, quando via as coisas assim muito calminhas lá por casa, sempre que chegava à casa da Inês havia uma pergunta típica, era quem cá está hoje? Que era a primeira pergunta que se fazia, e aquilo era uma animação pegada. E depois houve um fator importante, e não queremos ceder muito tempo nesta parte do namoro, também queremos entrar na parte do casamento, mas ainda nesta fase do namoro houve pessoas importantíssimas. Há pessoas que têm uma importância incrível na nossa vida. E essas pessoas, para nós, foram desde logo os pais da Inês, em especial o meu sogro, já morreu há 10 anos, sim, mas o meu sogro teve uma importância enorme, porque era uma pessoa descontraídíssima. Nós costumávamos chamar o velho leão. Tinha assim uma autoridade assim, de pater famílias, mas sempre bem disposto, pronto para beber um copo de vinho, comer uns acepipos, e os namorados lá de casa, para abrandar o leão, levavam uns acepipos também ao domingo e tal, que é para como designer depois há outra coisa que para mim é isso que marca os meus pais. Por exemplo, houve uma altura do nosso namoro que o Tomás teve assim pôs em causa namorar comigo. Foi gravíssimo. Trocar de claro que eu fiquei, não interessa. Claro que eu fiquei, porque ele acha que ia trocar por muito melhor, mas não. Claro que eu fiquei furiosa, para além de chorar, e o meu pai disse assim, porque ele está a dizer, o meu pai até era de poucas palavras, só que adorava a minha mãe loucamente, e isso é que interessa. Essa parte, adorar a minha mãe loucamente, isso é que interessa. Porque era só música romântica lá em casa e só, sei lá, claro que tinham imensos problemas na vida, não é? Ter 11 filhos deve ser horrível, estou a usar. Mas o giro é que realmente lá em casa era um ambiente giríssimo. Música por todo lado e os meus pais davam sempre um abraço e isso tudo a mim marcou-me imenso, por isso eu não podia ser tratada a menos que princesa pelo meu namorado. Nós estamos aqui a focar isto, porque isto marcou-nos mesmo. E eu dei explicações durante muitos anos, eu acho que dei àquela menina ali, não dei? Dei-lhe explicações. E via um bocadinho que às vezes as pessoas acham que, mas é isto, posso ser tratada assim, não há problema, ele pode falar assim, assado, ou ela até,
E não é, nós temos que ser tratados que nem príncipes e princesas durante o namoro. Porque isto passa 12 anos e estamos assim. E para além dos meus sogros, ainda tínhamos os meus ótimo. avós. Os meus avós foram muito bom. importantíssimos. Eram um casal apaixonadíssimo. Daquelas pessoas que a Esses gente já vê tinham 90 os anos e tal a passar e a juventude a vir ao de cima. Muito E giro. os meus avós, para nós, foram fundamentais. Foram pessoas que nos inspiraram imenso. Primeiro viviam em Coimbra, e só as idas e vindas, a sensação que tínhamos, não sei se já foram ao retiro, mas a sensação que tínhamos sempre que íamos a Coimbra é que vinhamos embalados. Que às vezes isto do ambiente em que andamos, as coisas que vemos, as histórias que ouvimos, às vezes mandam-nos um bocadinho as convicções um bocadinho abaixo, e aquilo para nós era assim um banho de esperança, de alegria, de boa disposição, e é impressionante como dois velhinhos podem ter um impacto monumental na vida de duas pessoas novas que estão para começar as vidas. E começa o meu avô, um apaixonado pela vida, um apaixonado pela minha avó. Às vezes até havia pessoas que desconfiavam, porque quando íamos ao restaurante, sim, então tem um lugar para a minha namorada. Às vezes pensavam que a namorada tinha 90 anos e que iam os dois namorar connosco. Era assim uma coisa que parecia suspeita, mas era um amor fecundo, muito fecundo, de tal maneira que para nós foram fundamentais. E, portanto, isto ressaltar a importância do namoro, de se rodearem de pessoas que sejam para vocês um exemplo, que tenham para vocês um objetivo de vida elevado, porque todos nós somos criados por uma coisa grande, e isso para nós foi fundamental. Mas foi. Eu a seguir perdi-me e não contei o que é que aconteceu. O Tomás lá tinha decidido que não queria ser meu namorado porque não sei o quê. E o meu pai disse Inês, quando duas pessoas gostam mesmo uma da outra, tudo se resolve. Tudo se resolve. Pronto. E eu achei, então está bem, então vou resolver isto. E está resolvido. Mas isto tem piada, porque às vezes parece que as coisas não... E então nessa altura não é um grande drama. Sei lá, ficamos 3 dias a chorar na cama e podemos faltar às aulas, não há problema. Mas é um grande drama, mas afinal as coisas resolvem-se, conversadas e pronto, para acabar o namoro. O Tomás lá me pediu em casamento, eu tinha assim um abscesso, tinha tirado o siso. Foi mesmo por amor. Exatamente. Sim, porque eu interesse não tenho mesmo nenhum, por acaso. Mas foi muito giro. Depois ficámos noivos 1 ano. O Tomás foi para o Luxemburgo durante 6 meses, deixou o cachucho, que eu não tenho, mas é uma parte importante. Não vão sem cachucho, não há nada. O cachucho quer dizer que é o sangue deles, não é? Aquilo interessa, provarem-se. E pronto, lá passámos o namoro, não é? Eu até, assim, eu namorei para estar aqui hoje, só para avisar. Isso era a frase que eu dizia, porque nós ouvíamos assim exemplos e eu só dizia, bem, espero namorar bem para um dia poder ajudar alguém. Não sei se hoje vamos ajudar alguém, mas os exemplos que nós ouvimos assim marcaram-me para sempre. Eu lembro-me hoje de casais que nós fomos ouvir. Então, no namoro tivemos imensas ajudas. Na altura eu confessava-me muito a um padre Ricardo Neves, que já morreu, mas que era espetacular e fez-nos uma preparação para o casamento enorme. E fomos, sei lá, lemos imensos livros sobre a teologia do corpo, sobre esta coisa dos métodos naturais, sobre imensas coisas, e então preparámos o nosso casamento, que isto é fundamental. Discutimos o nome dos filhos, o Natal, o não sei quê, o sei lá, tudo e mais alguma coisa interessa. Interessa falar de tudo mesmo, porque a seguir para a vida de casado, com o tudo, nós temos 5 filhos, não é? Podíamos nos afogar em tarefinhas e fraldas, não é? Temos que fazer milhares de coisas, para não falar das boleias de carro. Mas é muito bom habituar-nos a falar sobre tudo sem medo e sem preguiça, porque a seguir vamos ter que falar de tudo sempre, sem medo e sem preguiça. Portanto, com Deus na aventura e com imensa esperança, nós casámos sem saber nada. Eu nem sequer sabia o que é que havia de ganhar. Só para vos dar uma ideia, ganhava 500 euros na altura, em Luxemburgo. O quarto custava-me 350 euros, ficavam 250 euros para comer,
isto no Luxemburgo. E tinha que me vir ver. E tinha umas poupanças que era com essas poupanças Estava que vinha uma vez por mês a Portugal. Mas isto para vos dizer que tomámos uma decisão a dizer, olha, isto a partir deste momento quem está no carro não somos só nós, és tu. E eu vou passar a tirar a carta, mas contamos com o grande condutor que é Deus na nossa vida. E aí é que começa uma grande aventura, porque o que eu acho mais graça, olhando estes 12 anos para trás, nós tínhamos planos, e é ótimo fazer planos. Planos de vida, saber mais ou menos o que se quer. A Inês estava a tirar o curso, ainda lhe faltavam 2 anos para tirar o curso, portanto tínhamos o plano, que a Inês primeiro acabava o curso, depois ia ter os filhos, quer dizer, tínhamos as coisas, e foi engraçadíssimo, passados uns poucos meses estávamos casados, estava à espera de um filho. Claro. Passou um ano da faculdade, estava à espera do segundo filho. E eu a pensar, como é que esta miúda, acabada de casar, acabada de ter 2 filhos, ainda vai acabar o curso, e era de arquitetura, tinha a cadeira, uma disciplina que era terrível, que era projeto, mas acabou. uma aventura pegada. A minha mãe quase que punha fichas que a Inês não ia conseguir tirar o curso porque não dava, e teve imensa graça, porque ao mesmo tempo é a descontração de porque pensar. os bebés fazem a cesta. Pronto, os bebés fazem a cesta e dá para as mães fazerem outras coisas. E mas pronto, foi um desafio. Portanto, viveu. eu na minha cabeça, eu sou advogado. Nós estamos aqui a falar, demos pouco contexto nós próprios. O advogado vai muito às regras, não é? Temos as regras, temos os planos. E de repente comecei a ver, mas isto não é nada aquilo que tinhas planeado, isto está um bocadinho fora das regras. E foi engraçado, e começámos a rir, porque isto começou a ser um assunto sério entre nós. Então, e veio outro filho, só para vos dar uma noção, quando o nosso filho mais velho ainda não tinha 4 anos, nasceu o 4º filho. Eu estava a pensar, onde é que isto vai parar? E na altura tínhamos mas feito... estão todos bem, são todos amicíssimos, é muito giro, ainda bem que eles nasceram todos agora assim. E foi a melhor altura das nossas vidas, porque uma pessoa faz planos, mas tem que ter aquela elasticidade de pensar, mas nós fazemos planos, mas Deus põe-nos os planos e nós temos é que nos adaptar a eles. É preciso não perder o norte. E o fundamental para mantermos este diálogo e a boa disposição, porque é preciso boa disposição, noites mal dormidas, trabalhos com a componente económica muito incerta, dúvidas umas atrás das outras, como é que vai ser. Portanto, isto foi fundamental, esta confiança em Deus e pensar, estás aqui no barco, isto não vai naufragar e vamos continuar a manter aqui o rumo. O que é que isto tem a ver? Agora nós queríamos só responder às perguntas. Na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida é possível? Pronto, então íamos começar na saúde e na doença. Graças a Deus não temos os dois nenhuma doença e ficámos um bocado espantados com este título, mas também não discutimos nada, dissemos, está bem, se querem que a gente vá lá falar. Eu disse logo, só se for na minha saúde mental, mas também passámos à frente. Mas o que é na saúde e na doença, num casamento? Alguém tem alguma ideia? Podem dizer. Tem ou não? Ocorre quando uma pessoa está doente, gravemente doente, isso não, de modo algum, não abalar a fidelidade, o compromisso com a pessoa. Isso é a ideia que esta frase dá. Mais alguém tem mais alguma ideia sobre isto? Ou não? Porque é que em todos os casamentos, toda a gente que se casa diz na saúde e na doença, todos dizem, pronto, nós lemos isto assim, como ainda não tivemos uma doença, mas pode ser que até venhamos a ter, pensamos na saúde e na doença, quer dizer tudo, todos os dias, a toda a hora. Porque eu às vezes estou muito bem disposta, outras vezes estou muito mal disposta, às vezes tenho imensa paciência, outras vezes não tenho. Mais cansados, mais gordos, mais pobres, mais trabalhos, menos trabalhos, mais tristezas, não é? As tristezas grandes, as tristezas pequenas, as alegrias grandes, os filhos, tudo, todos os dias, é ser fiel na saúde e na doença. E é querer o outro na saúde e na doença. Eu não quero só o Tomás quando ele está dourado, com um carrão e a cheirar bem. Ou ao contrário, não é? Mas, ao mesmo tempo, todos os dias da nossa vida quer dizer, então, se isto é uma coisa real, concreta, quer dizer que nós temos que nos armar para conseguir passar por isto. E a saber que o mundo e a vida são completamente incertos.
E tem que haver, é uma certeza, é o trabalho de equipa dos dois, que é a adaptação às circunstâncias, não é? Não quer dizer que não se deva fazer planos, é sempre bom fazermos os planos, mas não ficarmos como parados, espantados, mas espera aí, eu tinha planeado, isto não saiu. Às vezes vemos, há pessoas que sofrem imenso porque vão ter um filho e não estavam à espera. É preciso dizer, pronto, isto é um desafio, mas antes de mais é uma graça. E, portanto, é preciso fazer-se à vida. E isso, para mim, por exemplo, como pai, o que é que a Inês é hiper generosa. Ela é que passa por elas, tem dores de parto, tem essa parte toda. E nós, Não, homens, temos um bocadinho de tendência a pensar e agora como é que vai ser o futuro, e como é que vai ser os colégios, e como é que vai ser a casa, que já não encaixam todos, e o carro, porque, como devem imaginar, o carro teve que levar uns upgrades para conseguirmos Agora caber é lá uma todos. carrinha branca horrorosa e 9 lugares. Que até gira, dá um estilaço, mas não entra nas Amoreiras, Padeira, no parque de dá estacionamento das estilo de Amoreiras, que é padeira. alta demais. Mas no fundo até tem graça esta parte. Eu que não fui nada, eu não sou nada aquele perfil de surfista, cool man e tal. De repente chego com a minha carrinha branca, engravatado e pequeno pormenor. Os óculos. As confusões não ficam por aqui. Agora temos um rebanho de cabras, temos coelhos. Hoje ligaram-me, estavam as cabras no Golfo da Penhalonga a pastar. Era preciso ir lá buscar as cabras. De vez em quando transporto também animais lá dentro. Quer dizer, isto acaba-se uma aventura gira. Quer dizer, com sentido de humor e com adaptação às tais circunstâncias. E nós há uma coisa que é, o povo diz que em casa quer casa. E nós homens preocupamos logo como é que é. Então vocês estão numa fase de vida que eu acho que é um desafio, não é? Pensar como é que isto vai ser, as rendas estão altíssimas, como é que vamos viver. E nós mudámos-nos de um contexto que era bairro alto, o sítio mais central de Lisboa. Por acaso isso é importante. Nós estávamos a viver numa gaiola dourada, isto está gravado para as sogras ouvir. Estávamos num pátio giríssimo, uma casa giríssima, que arrendávamos por um valor baixo, que até podíamos pagá-lo e tal, mas era colado a uma tia do Tomás, que é como se fosse mãe dele, e à mãe do Tomás, e ao pai e ao tio. Pronto, e de repente, afinal, a minha liberdadezinha de nona e de tudo como nós conseguimos ir seguindo com a nossa vida, de repente acabou, porque eu punha o pé fora de casa e era assim: vai aonde? Para onde é que vai? E eu: que horror! Não estou habituada a isto. Pronto, eu era nova, entretanto, e despocada, portanto, aquilo era uma gaiola dourada, a gente teve que cabalar e lá fomos embora para a terrinha, e muito bem, para um chalézinho amoroso em Sintra, que batíamos com a cabeça em todos os lados, e as barrigas e os bebés, e uma grande confusão. Tivemos aí 9 meses e depois Pequeno encontramos pormenor, um carro azul espetacular. elétrico comprado em Massamá. O carro era para a Inês usar, porque foste para Sintra, não era aquela centralidade de Lisboa, portanto era preciso 2 carros. E então era de chorar a rir, porque eu achava que a Inês ia usar o carro, às vezes o carro era tão perigoso que só eu é que andava com o carro. Mas é um bocadinho para ver o tipo de aventura em que nos metemos. Sair deste pátio, até, quer dizer, foi uma coisa que ao mesmo tempo eu tinha que ter coragem para falar com o Tomás, que ele tem imensa personalidade, mas eu também tenho. Isso é importante. Podemos andar até arranjar uma solução, não é? O que é que aconteceu? Até parece mal sairmos de lá, não é? Ou podíamos estar a ofender, ou podíamos... Mas aqui o que interessa é o bem-estar da família. Eu acho que aí tivemos a graça de Deus e força, e ainda bem, para sair e correr tudo bem. Eu estou só a contar isto porque até podíamos lá ter ficado até hoje. E não é só este nível, é do nível, por exemplo, da opção dos filhos, não é? Mas havia coisas que já não estavam a correr muito bem. E se nós lá continuássemos, e porque tínhamos mais um filho, e porque não tínhamos... Estão a ver, de repente nós já éramos um casal e tínhamos que ir nós lutar por nós. E pronto, é muito bom ter a família, mas também é mais importante a seguir o Tomás, a Inês e os filhos. E foi engraçado nesse ano, foi um ano de loucos. Isso foi assim a nossa primeira... Mudámos 2 vezes de casa nesse ano, porque mudámos. Tem graça esta parte de sermos verdes e não ter problema nenhum em enganar. Somos uns miúdos e seremos sempre considerados miúdos pelos nossos pais. Isso não há... Por muito que tenhamos 60, 70 anos, para os nossos pais somos sempre os mesmos miúdos. E então
tomámos uma decisão, mas aparentemente não era assim a decisão tão acertada. Porque em fevereiro tínhamos chegado a uma casa em Sintra, em novembro já estávamos noutra casa. E eu já estava a pôr as mãos à cabeça, já não sabia o que era na minha vida ter um fim de semana calmo, sem transportar roupa para um lado e para o outro, mais móveis, mais isto, mais aquilo, a Inês de barriga enorme, e depois aquilo para nós foi um desafio enorme. E, portanto, era uma coisa, uma verdadeira aventura, mas que correu muito bem. E depois fazíamos assim uns pactos com o Nosso Senhor, que era: está bem, está difícil, mas se conseguirmos isto da coisa da casa, esta casa vai ter um nome, que tem imensa graça no lugar. Mas é uma brincadeira, digamos assim. Levar a coisa um bocadinho para a brincadeira e dizer assim a Nosso Senhor: olha, se me conseguires arranjar uma casa, e vivíamos num lar em que todas as casas tinham os nomes de santos, exceto a nossa casa. E então dissemos assim: se me arranjares esta casa, vais ver que te ponho um nome. E a coisa, um negócio completamente impossível, chama-se Casa de São José. E chama-se a Casa de São José. E é espetacular, e temos imensa sorte. E foi um quarto do preço da casa na altura, portanto agora é um oitavo do preço, só para verem um milagrão que nos aconteceu. Teve imensa luta jurídica do Tomás, imensa gente a rezar, mas foi-nos dada aquela casa. Ou seja, se olhássemos para trás, era improvávelzíssimo que isto acontecesse. E imensos amigos nossos dizem: não posso fazer isto porque não sei quê, ou não posso isto porque não sei quê, não vou ter mais um filho porque não sei quê. E não sei como, isto tem-nos corrido assim. Pronto, isto pode parecer um bocado naive ou um bocadinho história da carochinha, mas é verdade. Temos uma casa de São José que nos foi dada, não sei como, lá está, é um espetáculo e estamos lá todos contentes. Por isso, as coisas também se foram arranjando. Nós temos que dar um testemunho nosso todos os dias da nossa vida e o para sempre. E esta coisa na saúde e na doença, quer dizer, nós durante a nossa vida de casados, que está a decorrer, temos posto algumas regras ou algum bom senso, ou questionamos as coisas. Não comemos tudo como nos dão. E isso é uma característica nossa, estamos aqui a falar de nós, e tem-nos dado imensa felicidade, eu acho. E às vezes não é o caminho mais fácil, mas tem corrido lindamente. E há umas coisas que nós combinamos, por exemplo, esta coisa que o Papa Francisco disse, do se faz favor, obrigado e desculpa. Isso é uma coisa que nós usamos imenso. E hoje o Tomás disse assim: pois nós nem discutimos muito. Eu nem nunca tinha pensado muito sobre esse assunto. Realmente nós nem discutimos muito. Porquê? Porque se calhar até temos já tínhamos combinado um com o outro que o Tomás pode ser como ele quiser e eu posso ser como eu quiser. Ou seja, se eu sou cada vez mais pintora, artista, o que seja, e o Tomás mais certinho, mais advogado, nós somos como somos. Concordamos em concordar em discordar. Não há problema. Nas coisas fundamentais, não estamos numa competição, estamos num trabalho de equipa. E isso é muito giro, porque deixa uma paz grande. Por exemplo, não estamos a dizer: fui eu há bocadinho ao miúdo, agora vais lá tu. Estão a ver? Não entrem em mercearias, não vale a pena, não é? Esta coisa é o dar por dar. E se eu fui, é porque eu quis ir. Eu, por exemplo, para dar uma ideia, às tantas os nossos filhos gritavam mais que todos os outros. A minha sogra tem 30 netos, mas quem venceu a palma de ouro dos gritos são os nossos filhos. Nossa. Que gritam, mas é uma coisa desmesurada, aquilo parece não ser mortos. E então, eu às tantas à noite só queria saber uma coisa, que é ouvir o som do silêncio. Que era assim uma coisa, eu já estava em delírio, a Inês a dormir descansadíssima, e eu às tantas a olhar para a Inês: mas como é que é possível dormir-se ao som disto? E às tantas, eu ficava, sabem aqueles embates das 3 da manhã, que isto é linda a teoria, assim às 7 da tarde, com engravatadinhos, é ótimo, mas depois de pijama à meia da noite, não, a criança aos 4 gritos, da manhã cabelo em pé, não vale a pena discutir. Não vale a pena discutir. E se eu fui lá, é porque eu quis ir lá. E portanto há formas é que às vezes queremos cobrar ao outro aquilo que estamos a fazer. E temos a noção permanente de que aquilo que fazemos é porque queremos. Porque não há uma disposição de subjugação às regras do outro. Estão a perceber o que eu quero dizer? Viver livre é isto. E há outras regras de convívio que eu gosto muito. Ouvi uma vez estas regras da convivência, que eu vou repetir. Para mim me ajudam, e eu pus aqui no meu telefone, de vez em quando vou revisitar estas regras.
que tentamos implementar lá em casa, uns dias melhor, outros pior, mas é viver sem fingir, escutar sem julgar, amar sem exigir e falar sem ofender. São assim, às vezes assim uns chavões e às vezes olhamos para isto e pensamos, bem, estou a anos-luz disto. Mas para nós, estas regras têm sido fundamentais e às vezes quando há deslizes, espera aí, isto aqui está um bocadinho fora destas regras da convivência. Pedimos desculpa. E faz-me também orgulho pedir desculpa. Eu então, a Inês é aquela personalidade, eu acho imensa graça depois dos filhos, que revemos-nos imenso neles. Temos temos filhos de personalidades opostas uns dos outros. E há uns que pedem logo desculpa, aquilo para eles sai-lhes com uma facilidade. Eu a mim, pedir desculpa, eu tenho que ter o meu timing de remorso e de digerir a coisa e depois digo um desculpa para não se ouvir muito alto. Mas tem imensa graça porque a Inês pede-me desculpa, pronto, e acabou, a coisa passa. Eu não consigo que isto passe assim tão depressa. Mas esta diferença é que é gira. E levar isto a nosso favor, ou seja, às tantas até nos rimos da nossa... Às vezes projetamos-nos a nós próprios de uma maneira que não é suposto. Estão a perceber o que eu quero dizer? Às tantas projetamos-nos, eu tenho que ser o supra-sumo da barbatana no meu trabalho, eu tenho que ser um político de mão cheia, tenho que ser isto. Não, é preciso também vermos os nossos limites e rirmos-nos deles. E a melhor pessoa que há é a mulher, podem ter certeza, o melhor exame de consciência é a mulher que nos faz. E portanto, é giro até rir-nos com essas coisas, percebem? É giro. Pronto, há aqui uma coisa, isto está aqui imensa coisa escrita que eu nem estou a conseguir fixar. Agora lembrei-me aqui de uma coisa que nos tem dado imensa paz todos os dias da nossa vida. E, por exemplo, isto do para sempre até é pouco, digo já, para estar casado, é pouco. Uma pessoa não dá a vida assim, espera aí, só te dou a vida até aos 45. Depois nós somos irmãs ou mães ou para sempre, não é? Os meus filhos são meus para sempre, ou não são nada meus, mas pronto, não é? Eu sou mãe deles para sempre. Quando eu morrer, eu sou a mãe deles, vai estar escrito e tudo. Portanto, este para sempre não assusta nada. Só a minha mãe diz assim: ai filha, tens a vida toda para resolver isso. Que é ótimo, estão a ver a diferença daquele stress. Ah mãe, discuti com o Tomás e não sei o quê. Não é suposto ir contar às mães as discussões. Só se a mãe tiver bom senso e nos ajudar a sair dessa. Mas é giro porque a minha mãe diz: ai filha, tens a vida toda para resolver isso. A paz que isto dá. Estão a ver? Nós estamos os dois a crescer. Ele não é o mesmo com quem eu me casei, nem eu sou a mesma com quem ele se casou. Nós já crescemos 12 anos. E todos os dias tudo nos muda imenso. Ou é suposto mudar, acho eu. Não é? Por isso, como somos permeáveis à vida e a tudo o que acontece, para não falar dos filhos, isso tudo também é muito, muito importante. Há outra coisa engraçada. Nós até tínhamos aqui mais uma espécie de ideias. Por exemplo, as televisões, os telefones, tudo isto tem uma espécie de uma regra lá em casa. Nós não andamos com o telemóvelzinho a jantar nem com a televisãozinha ligada, não é? Quer dizer, temos que pôr regras, temos que olhar para a nossa vida várias vezes e ver o que é que acontece aqui, como é que podemos ser mais felizes, o que é que não está a correr bem. Espera aí, se tu nunca queres falar à noite, então se calhar vamos almoçar juntos. Estão a ver o género? Que eu digo: Tomás, bora falar. Não me apetece, estou muito cansado. Está bem, tem todo o direito a estar cansado ou ao contrário. Então tem que se ter aquela esperteza que se tem nos trabalhos e que se é muito bom profissional, tem que se ter dentro de casa, no casamento, porque senão as coisas vão tipo ralo. Sei lá, se eu até gostava de me arranjar em namorada, de repente não vou pôr um totó aqui e um fato de treino, não é? Aí é que não sou mesmo com quem o Tomás se casou, acho eu. Mas pronto, estão a ver, este género de coisas... Outra regra, divirtam-se. Mesmo que não haja dinheiro, já nos aconteceu várias vezes, nós costumamos tirar por ano uma semana a 10 dias para estarmos sozinhos, sem filhos. E para estarmos, sabem aquele programa eu depois destes filhos que foram nascendo, e aquela sensação de ir para a praia e não ter que pensar na hora da cesta, no almoço, da mala lena, mais das bebidas, mais do cocó, mais do xixi, mais da fralda, mais não sei o quê.
de repente há assim uns dias que estamos sozinhos e houve uns anos deu para fazermos viagens fabulosas, este ano deu para irmos a Florença, graças a Deus, foi fabuloso. Outros anos parecíamos uns adolescentes, porque estavam os nossos filhos na casa do lado, uns deles, e sair de casa a correr para ninguém nos ver, Nós com irmos o para a carro praia escondido passar. e passámos o fim de semana sozinhos, estou a ver. E isso é fundamental para o casal, ou seja, muito é isto para sempre, até se torna divertido nesta parte que é, reservem sempre um tempo aos dois. Nós como trabalhámos em salas de espetáculos, a sentar as pessoas, e adorava quando davam gorjetas, eu fumava na altura, era o que me permitia comprar mais um maço de cigarros ou outro. Às tantas temos esta coisa de gostar de ir a concertos e de vez em quando irmos os dois sozinhos ver um concerto de música clássica, até estamos cansados, há Pronto, imensas mas coisas. isto tudo tem que se pensar, tem que se reservar um dinheirinho, tem que se chamar a babysitter ou pegar nos... Quer dizer, tem que se pensar em tudo ao mesmo tempo. Se é o que nós queremos, se é o que nos faz felizes e equilibra a nossa família, então temos que pôr mãos à obra e lutar por isso, porque a seguir dá trabalho um bocadinho, mas depois somos muito mais felizes do que se tivéssemos só enterrados na tarefa. Claro que é feita com amor, todas as tarefas do dia-a-dia, não é verdade? Mas... nós estamos pronto, pelo menos é o A Inês que nós fazemos. é ótima a pôr-me no lugar, que é, eu fiz, pus-te a máquina, Inês, pus-te a máquina de lavar a louça. Desde quando é que tu me puseste a máquina? Puseste a máquina! Ou seja, isto é tarefa de todos, estou a perceber. É esta coisa de pensarmos que há tarefas de uns e de outros. Isto é uma coisa muito maleável e flexível. E gostamos de nos rotular com as nossas tarefas muito confortavelmente, porque eu sou um ótimo handyman, adoro estar a pregar quadros e não sei o quê, mas não é por isso que eu também deixo de ajudar a pôr os pratos na mesa. Até para dar exemplo aos miúdos é preciso nós primeiro fazermos, não é? E portanto, não percam essa legitimidade por questões de orgulho. Façam as coisas como os outros fazem. Isso é importantíssimo. É servir. A gente só... No nosso casamento, quando eu penso mais em mim e na Zara e sei lá mais em quê, é quando eu ando mais triste. Por isso, uma pessoa tem mesmo que cair. Pronto, nós estamos aqui para eu servir o Tomás servir-me a mim e servirmos a Deus desta maneira, não é? Este para sempre. Se eu chegar ao céu e o Tomás não estiver lá, isto está muito mal. E ao contrário, portanto, ele tem que me levar para o céu e eu a ele. E isso é uma coisa que nós temos na nossa cabeça e no nosso coração. E depois isto tudo, que é o nosso horizonte, tem alguns atos de vontade fortes aliados. Por exemplo, no outro dia eu fui operada há uma semana às pernas, nada de especial, pronto, uma coisa horrorosa, mas nada de especial. E fomos passear primeiro para o Guincho, que é um sonho, não é? É o céu. Pronto, o céu começa aqui, não é só lá, começa já e nós vamos construindo o céu na nossa casa, não é? Que é o sítio mais importante. Nós com Deus, não é? Isto nós nunca... E então, eu toda cheia de ideia, ai que bom passear e tal. Bem, o Tomás põe-se a ver o programa para desbloquear as bicicletas. Estava a sair tudo ao contrário daquilo que eu queria. As bicicletas do Guisto. Eu tinha pensado uma coisa e aquilo estava tudo ao contrário. Eu pensei assim, isto é aquele momento que eu ou me passo da cabeça e fico irritada com o Tomás até depois da manhã, porque... não há pachorra para perder o meu último dia antes de ser operada. Isto parece uma coisa muito pequenina. Claro que é uma coisa muito pequenina, mas não sei se foi por estarmos a preparar este tema, mas de repente deu uma consciência muito forte que eu pensei assim, eu ou me rio disto e me rio de tudo o que eu se calhar não acho tanta graça no Tomás, não é? Acho imensa graça a milhares de coisas, mas há outras que eu não acho, não é? Que eu não gosto. Mas essas, se começam a ganhar muita importância, é já um ato da minha vontade de dizer assim, eu não vou ligar a isto. Não interessa. Se ele diz que está em casa daqui a 5 minutos e está sempre daqui a 1h30, horário de eu entretanto já estou com o coração aos pulos a pensar, pronto, morreu. Foi desta. E afinal, pronto, nós a seguir começamos a conhecer-nos, não é? E já sabemos o que é que a casa gasta. Em vez de se ficar irritado, uma coisa da vontade é
Eu só queria chegar a esta parte, é dizer assim, eu não me vou irritar, não vale a pena. Porque é que nós nos irritamos? Que é porque a minha expectativa e a minha vontade era outra, mas ele é uma pessoa livre que existe e mexe-se e tem vida e decidiu outra coisa. Estão a ver? Pronto, isto é todos os segundos da nossa vida, porque eu não concordo com milhares de coisas do Tomás. Nós, por acaso, temos uma coisa, graças a Deus, ótima, é que concordamos assim nas coisas fundamentais. E isso tem-nos ajudado imenso. E agora, para Isso fechar, é para verdade. dar tempo para as perguntas, é planear as férias. É fundamental. É muito, muito importante. Eu sou um bocado desorganizado, sou aquela pessoa típica do em cima da hora e já toda a gente tem Pois os foi, programas isso de férias tem-nos ajudado organizadíssimos e eu, de repente, sou apanhado sempre na curva, a Inês a perguntar, eu avisei-te, já devias ter combinado e agora não sei o quê. E então, de há uns anos para cá, temos feito uns programas que dentro da minha desorganização até têm corrido mais ou menos bem, que é, havia as férias caríssimas lá para mais para o Algarve, uma pessoa para arrendar uma casa, aquilo é uma fortuna, e depois aquilo nunca corre bem como nós queremos, porque é muito carro, porque é carro para ir para a praia, depois de estacionar o carro, etc. Passámos a fazer viagens pela Europa fora, de carro com os miúdos, e pensam, são loucos, não é? Estes com 5 filhos no carro. O carro é o melhor sítio para se conhecer os filhos. Tem-se conversas giríssimas com eles. Estão presos. E estão presos. Estão presos. E cada ano é assim uma aventura diferente. Um ano foi ir de barco num ferry até a Inglaterra e descobrir a Inglaterra até ao norte. E depois ficamos em conventos ou seminários. Ou acampamos, não percebemos nada. à maluca. Estamos pessimamente mal preparados, mas pronto. E nós somos aqueles zero à Eles dormem esquerda para um lindamente. acampamento. É toda a gente sentada a comer uma coisa feita num fogareiro apropriado e nós estamos sempre a pensar onde é que é o café mais próximo para comermos um café quente. Porque nós não temos absolutamente nada, não planeamos nada. Mas ao mesmo tempo é divertido este sair desta zona de conforto e ir ao encontro de outros, porque, por exemplo, nos conventos em que temos ido, por exemplo, em França, há imensos conventos, aquilo é por tudo tem bem, a família fica alojada por 40 euros e fica com um pequeno almoço, jantar, tudo incluído, até fica mais barato do que se tivéssemos cá ficado. E as comunidades também gostam imenso de nos conhecer e depois levam os miúdos a ver os animais da quinta. Quer dizer, tem sido uma oportunidade muito gira de lhes abrir a eles horizontes e a nós dar-nos um tempo. A sensação que me dá é que isto passa tudo tão depressa, que dá-nos tempo para convivermos com os miúdos, estarmos com eles, sabermos o que é que eles têm. E geralmente nas férias, no fim das férias, fazemos um balanço. Para o ano seguinte nunca é idêntico ao que passou. Portanto, isto no fundo até é divertido, este ciclo anual, não é? Que é engraçado. É muito giro, mas antes de partirmos começa a dar uma grande preguiça de fazer malas, fazer não sei o quê. Mas eu acho que as férias têm sido uma imagem um bocadinho daquilo que temos vivido. Por exemplo, também damos sempre imensos jantares com amigos, a nossa casa está sempre aberta, os amigos ajudam-nos imenso na nossa vida de casados e de família. São uma alegria, não é? É tipo um repousado de Deus, eu acho, porque distraem-nos imenso das coisas difíceis do dia-a-dia e dos trabalhos. E eu já mudei de trabalho imensas vezes e o Tomás, quando nasceu um filho, normalmente, não, mas agora já está há 10 anos no mesmo trabalho. Mas quero dizer, tudo isto, as coisas boas, dão-nos mais coisas boas também. E pronto, olhem, não sei. Sujeitamos às já vossas acabou perguntas. O tempo. Deus queira que tenha corrido bem. Não sei se E ficaram não se com uma acanhem para as imagem. perguntas. Façam perguntas muito difíceis. Eu acho que nós não dissemos imensa coisa, mas pronto, claro, não é? 12 anos, mais 4, mais um noivado, não dissemos nada mesmo. Mas pronto. Quer fazer alguma? Diga. Hã? Está a pensar. Não é preciso pensar. Diga só. Não, que não tem. Percebeu-se aqui bem a importância do namoro no resto do casamento ou não? Nós não falámos aqui de uma coisa importante. Tem piada que não falámos de uma coisa importante, que é esta história da vida íntima do casal, não é? Que é próprio do casamento. Que é muito engraçado, que estes métodos naturais fazem-nos ser namorados para sempre.
Isto é muita contracorrente. O vai ao supermercado ou o Uber Eat, que nos traz aquilo que nos apetece comer naquele segundo, ou vou comprar aquelas calças, ou esta coisa, que nós já somos assim, não é? Que o que queremos temos naquele segundo. Este obrigar a namorar o meu marido ou ele namorar para termos alguma intimidade, quando é suposto, tem sido, se não sabem o que é os métodos naturais e a teologia do corpo, vão estudar, que vale a pena. Que é para perceberem o que é que eu estou a dizer, que eu não vou dar mais pormenores. Mas é espetacular e tem sido, é tão engraçado e faz tão parte da nossa vida que eu nem sequer me lembrei de falar disto. E supostamente é Não o que... é o tema mais importante, mas é Não, reflexo da vida do mas casal, mas percebem? é o que faz de nós casal. O saber, exato, é o saber esperar e respeitar. Mas o que eu dizia hoje nos primeiros Mas tem anos à Inês piada, é: nós mas nunca tem vamos piada. poder falar nisto. Quem olha para nós, com os 4 primeiros que nasceram assim, mas é engraçado porque tem a ver com esta. Como é que eu ia te explicar? O saber esperar só e amor. acolher. É bem Acolher a vida com alegria. Estão a perceber? Sem ficar com aqueles pensamentos sempre funestos, que eu acho que vivemos num ambiente muito, muito difícil, porque tínhamos pessoas à nossa volta que depois questionavam e diziam: mas o que é isso da paternidade responsável? É que vocês não são nada isso. Eu pensava: não somos nada isso, mas olha, há uma coisa, acolhemos a vida que aí está. Segunda, vou fazer das tripas coração para que a minha família vingue, não é? Essa é a nossa principal função, é garantir que a família subsiste. Eles têm que fazer perguntas. portanto, Desculpem. é- Eu falo é imenso e mando fundamental. calar, é indecente. Mas pronto. Mas tinha-nos esquecido, não era? Importantíssimo. Se alguém tem alguma pergunta, Então, têm 5 filhos e disseram que era necessário estabelecer regras para que corra bem a educação dos filhos. Eu queria só que enunciassem algumas que são de sentido comum, parece a mim, mas que são tão importantes hoje em dia. Já disseram alguma coisa em relação às refeições, do momento em família, estar a televisão desligada, o cuidado com os telemóveis, etc. Só gostava que falassem um bocadinho disto também. Queres-te dizer? Eu digo à Talibã. Não há telemóveis até aos 28 anos. Não, o mais velho tem 11. Mas não há telemóveis. As nossas regras de educação é assim. Lá fora a trepar às árvores, graças a Deus, porque podemos. Tínhamos uma árvore, por acaso morreu, e foi cortada, por acaso. Mas é lá fora, brincar, que é o que lhes faz bem ao cérebro também e a tudo. Depois, regras de educação, não é? Falar com o pai e com a mãe como deve ser. Eu quero, não existe naquela casa, supostamente. Outras regras, há horários de banho, toda a gente toma banho. começa com o recém-nascido, os horários. Começa logo de recém-nascidinho os horários, porque eles são muito espertos e depois a nossa vida fica ao caos. Portanto, há logo horários, é assim, é perguntar à avó ou à mãe como é que era, porque nós temos imensos amigos que depois ficaram sem vida. Aqui Portanto, que ninguém nos ouve, em amigos lá à casa jantar e trazem-nos os miúdos todos. Hoje em dia há assim uma moda que pegou, Pronto. não sei porquê, casamentos, festas, aparecem-nos com os miúdos todos atrás. Nós não nos importamos. Não. Mas o que eu noto nos nossos amigos que lá vêm a casa com o X é que nem eles estiveram à conversa ao jantar, nem nós estivemos bem, porque coitado, o miúdo às 10 da noite, um dia de semana, está podre de sono, tem que ir dormir, não é? E portanto, haver um horário para ir para a cama é desde logo fundamental. O elementar há horários lá em casa, todos ajudam segundo as suas possibilidades e aprendem, ensinamos a fazer as coisas desde pequeninos para serem independentes, ou os manos ajudam, que só lhes faz bem. A Inês não pôs é? o armário dos copos e as coisas todas acessíveis cá em baixo, que é para eles não terem desculpa de não Partem poderem pôr a imensos mesa. copos, mas não foi mal. Pronto, depois regras de depois rezamos sempre juntos também, e temos a mesa, eles comem pessimamente à mesa. Querem um truque para eles dormirem sem estarem excitados à noite? É, o terço a seguir ao jantar é melhor embaldear para irem para a cama. Vão sem discutir, vão todos contentes para a cama. Pronto, depois quem tem trabalhos de casa, chega a casa, pronto, claro, é isto do horário, depois vai crescendo, não é? Quando há trabalho de casa, fazem os trabalhos de casa, depois é que brincam, sei lá. Há um livro que é que fabuloso há que mais lemos da que é o nossa Virtudes educação? Humanas, que tem assim por etapas de vida. E há uma coisa Pois, que nós precisamos de marcou ajuda, muito. não é? Isto Deixa da só dar esta educação ideia. é disto. Nós... Deixa só dar esta ideia das virtudes humanas. A ordem, a verdade, a sinceridade,
são valores que se ensinam muito cedo. E isto não fui eu que aprendi. Li num livro e tentei... não fui eu que ensinei ou que tirei da cartola. Leiam. Ou seja, nós não estamos ensinados também. Isto de ser pai e de ser mãe, antes de mais nada, é uma aprendizagem. Sim. Nós estamos a aprender sempre. E há outra coisa. A ordem, não vale a pena dizer aos miúdos, arrumem o quarto. Eles primeiro têm que ver o pai a arrumar o quarto. Estão a perceber? Que legitimidade tenho eu para os mandar fazer a cama se a minha cama está desfeita? Que legitimidade tenho eu para lhes dizer que a mesa tem que estar posta se eu também não ponho a mesa? Portanto, dar exemplo, e há determinados valores que se passam em função de determinada fase da vida. Pois é muito mais difícil metê-los. Mas pelo menos estes, da ordem, da sinceridade e da verdade, é fundamental transmitir desde logo. Esta coisa prática da televisão não há televisão durante a semana nem morta, entretanto, e depois há uma coisa que nós escolhemos, porque tem que se escolher mesmo, já é impossível uma pessoa fazer zapping sequer à frente deles, que é perigosíssimo. Um dia quem não tem aqui filhos, se calhar é a maior parte das pessoas, vão perceber isto, é assustador, mas é verdade. Por isso, quando já não há luz do dia, tem imensas regras, quando já não há luz do dia e é sexta ou sábado, podem ver uma coisa que se escolhe. Tem que se escolher, porque infelizmente só vem porcaria por todos os lados e é horrível. E vocês, quando tiverem filhos, vão perceber que é uma trabalheira, é um dinheirão, é isto e é aquilo, e depois é para eles comerem pelos olhos, aquela coisa horrorosa toda que vem aí, não vale mesmo a pena, é um desperdício. O telemóvel não há, nós privilegiamos brincar lá falarmos fora, uns com os outros cara a cara, e termos relações humanas. Eu sou professora e já vi turmas inteiras de meninos de 10 anos com telemóveis e é de enlouquecer. Aqui entre nós, os rapazes precisam muito de espaço. Portanto, as miúdas são mais bem comportadas por natureza, porque se calhar têm uma forma de estar que lhes permite essa ordem. Os rapazes precisam mesmo de gastar energias. Portanto, é escusado pensar que num andar, enviados num corredor com uma bola que vai partir não sei quantos vidros, que aquilo vai correr bem, não é? Portanto, é preciso também sairmos. Eu, por exemplo, as licenças de paternidade, para mim, aí é que eu sentia aquilo, porque a Inês teve cesarianas e depois sentia aquele papel de pai, que é tirar os miúdos de casa, dar-lhes um espaço livre, grande, para eles brincarem, e isso, se eles gastarem pilha lá fora, é bem caminho andado para eles ajudarem em casa. Pronto, o Tomás há bocado disse, e nós começámos foi educar a nós mesmos. Esta história do telemóvel é a mesma coisa. Os nossos telemóveis ficam na entrada. Estamos a jantar. Quer dizer, o que é que vai acontecer? Vai cair o mundo se eu não atender aquele telefone ao jantar? Se ele me está a contar que hoje na escola aconteceu não sei o quê? Estão a ver a mensagem que eu lhe estou a passar? Basicamente, eles estão sempre assim a olhar para o que nós fazemos. Sempre. Por isso... Olha, é o que é, está a ver? Não sei se respondemos, mas há algumas coisas, mas não é assim tão... Vai-se mudando também imensa coisa, a toda a hora, não é? Acho que há outra coisa que ajuda, que é na missa. E foi a minha sogra que me deu esse truque. Às vezes nós temos que pôr na pele deles, não é? E vemos os miúdos a portarem-se pessimamente. Imaginem-se, por trás de uma pessoa, ao nível das pernas de alguém, ouvir alguma coisa difusa que não é a língua daquela criança, a portar-se bem. Quer dizer, é um desafio. Portanto, ponham-nos à frente. E não lhes levem os lápis e as canetas e não sei o quê, porque também, que mensagem é que estamos a passar ali? Eu, por exemplo, acho que a missa é um educador enorme dos miúdos. Tem tempos de silêncio, tem tempos para estar em pé, tem tempos para estar ajoelhado, e às vezes até ajudá-los a rezar. Não é? Aquela oração depois da comunhão, ensinar aquelas orações que os nossos pais nos ensinaram. Tudo isso contribui para uma certa educação do caráter também deles. E, portanto, até havia um artigo se ele não parar de gritar, tira-se da missa. Que isso também há muita gente não faz, isso é o que nós, como estamos a falar do nosso... E os nossos gritam mais que todos os outros, portanto, invariavelmente quem lá para fora era eu. Tu e eu também. Mas pronto, é isto. Por acaso essa parte era importante, mas pronto. Não tem nada, não. Pena, esta era a parte que eu gostava mais, era das perguntas. Boa. Acho
Não é que eu gosto. Eu queria perguntar qual é que é, para vocês, o principal desafio da paternidade. Da paternidade Ou maternidade. é isto. Não é? É isto, é educá-los, é educar-nos a nós mesmos. Isso é que é um grande desafio. É assim, não há nada que eu lhe diga. Se eu não viver, não interessa para nada. E isso é que é um grande desafio. Isso é que é. Tem graça Eu que a acho. Inês tem a facilidade de responder, eu não tenho essa facilidade. Ai, a minha, Mas eu, para mim, como tudo, educar é um risco, não é? Há um livro de Don Giussani, que a capa diz isso, educar é um risco. E o meu principal desafio é o medo de falhar, ou seja, de não ser exemplo para eles, de um dia dizer, olha, este que prega isto e faz de outra maneira. É a duplicidade, estão a perceber? É o meu principal receio é falhar como pai. E falhar como pai é falhar como marido, é falhar como um bom cristão. Percebem? E isto há uma dimensão que não falámos. Mas mesmo que isso aconteça, há uma dimensão de esperança que é única e que nos faz ser semelhantes a Deus, que é perdoar. Ou seja, isso é que nos identifica mais com Deus, que é a capacidade de perdoar. Pronto. Mesmo que haja um deslize, saber que se é acolhido. Acho que nas vidas que vemos à nossa volta desfeitas, que há muitos casais nessas condições, saber que há uma dimensão do perdão, eu acho que é redentora, é uma coisa libertadora. Essa sim, verdadeiramente libertadora. Mas respondendo Os meus pais tiveram 11 filhos e, pronto, são um grande exemplo. Não é que os filhos sejam um exemplo, mas os meus pais são. A minha mãe diz, os filhos só precisam que o pai e a mãe gostem muito um do outro. Portanto, se nós gastarmos a energia toda a gostar um do outro, os filhos são felizes. Não é preciso mais nada. Não é preciso o colégio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, só é preciso isto. E isto é verdade. Se uma pessoa pensar muito bem, é verdade. Portanto, se eu me der ao trabalho de gostar muito do Tomás, que não dá trabalho nenhum, é facílimo estar casado com o Tomás, não é que sabe? Estás baralhado. Se eu fizer isso, está garantido. E eu, por acaso, às vezes estou muito. Que horror, o que é que eu respondo, o que é que eu faço, porque às vezes é muito difícil. Depois penso assim, bem, vou-me concentrar em gostar do Tomás, que o resto vem por acréscimo, e é verdade. É giro. E há coisas comezinhas que são reveladoras dessa pergunta, que é, por exemplo, que eu engordei imenso durante uns tempos. Olha, eu também. E às tantas, uma pessoa fica assim meio vencida por aquilo. E a minha sogra é um desafio permanente para mim, porque está sempre impecavelmente bem arranjada, teve 11 filhos. E o meu sogro morreu de cancro e nas fases terminais ainda ia dar umas braçadas na piscina. E eu pensei assim, caramba, que exemplo é que estou a dar aos miúdos? O pai a ficar um balofo e tal. Isto não pode ser. Portanto, é pôr-nos a mexer e arranjar-nos para o outro. É pensar, a Inês casou comigo e eu tenho que me pôr em condições também, não é? Isto não pode ser assim, não posso deixar... Porque a tendência que temos é aquelas compensações. Tive um dia de trabalho enorme, os miúdos choraram imenso, vou comer. Umas pipocas, um filme. Não nos podemos ficar nisso. Isso é aquela pequena satisfação. É um permanente desinstalar, percebem? Isso. Uma luta permanente e tentar... Pronto, boa, agora, boa, é uma luta 6h45 da manhã, com imenso entusiasmo, saio a correr de casa. Exatamente. Mas é uma luta, é uma luta. Está ali, rápido, só tem um minuto. Boa noite. Queria só voltar um bocadinho atrás à altura em que viviam na famosa Gaiola Dourada. Sim. E queria só perceber um bocadinho também o desafio e como é que se gera esta questão de... Tiveram que sair não, mas mudaram-se para Sindra, muito também porque a dinâmica e toda a vivência familiar que foi viver era completamente diferente da que estava habituada, muito também por causa da família muito próxima. Queria saber um bocadinho como é que se gera também esta vivência do outro e viver assim, se calhar tão chegado à mãe, ao tio, ao pai, ou se foi fácil, ou se não, como é que se gera um bocadinho também as dinâmicas familiares do outro e essa, pois, isso é uma parte essa muito intensidade. importante. Queres que eu responda? Sim. A Inês é uma querida que é assim, as senhoras têm uma virtude enorme, que é
estão sempre a lembrar-se de coisas que nós nunca nos lembramos. Já ligaste aos teus pais? Os teus pais há quanto tempo é que não estão com os teus filhos? Quando é que organizamos o Natal? Quer dizer, nós estamos enredados nos sistemas profissionais e houve logo uma coisa que a Inês pensou e que foi uma coisa giríssima, que foi os meus tios que viviam à nossa frente ficaram pegadíssimos aos nossos filhos, não só porque tinham a relação próxima, física, mas que eram os tios que não tiveram filhos. E, portanto, eu funcionava, os meus irmãos e eu, como filhos desses tios, e os meus filhos, às tantas, também já eram como netos. E houve uma coisa que a Inês é que fez fincapé, não vamos abdicar disto, que é da proximidade. E então acabou por acontecer uma coisa muito gira, que o meu tio, que nunca teve filhos, ia às quintas-feiras buscar os nossos filhos ao colégio, ao Ramalhão, ali em Sintra. Todas as quintas-feiras, meu pai nem fazia ideia onde é que era o Ramalhão, quanto mais em que turma é que eles andavam. Mas este meu tio sabia as turmas onde eles andavam, onde é que os ia buscar, os ritmos dos miúdos, o que é que faziam, e levavam-nos para casa. E eu, ao fim do dia de trabalho, ainda ia a Lisboa, para depois ir buscar os miúdos e voltar para casa. Isto uma vez por semana, durante vários anos foi assim. E, portanto, é pensar que nós vivemos em relação e não numa ilha, não é? Podíamos estar a pensar o sós e orgulhosamente sós e agora o ninho do amor. Não, esqueçam. Nós vivemos em relação uns com os outros, percebem? E nunca esquecer estas pessoas, porque o nosso casamento vive destes exemplos. E rezamos todos os dias pelos nossos benfeitores e uns benfeitores que estão todos os dias nestas orações são esses nossos tios. Há sempre problemas, há sempre coisas boas e sempre problemas com a família do outro. Isto é normalíssimo, é assim. Agora, eu acho que é preciso ter imenso jeitinho, aquele tal falar sem querer ofender, mas é com o Tomás, eu não ia dizer o que eu penso, não é? Se a relação fosse difícil, mas mesmo com o Tomás tem que se ter imenso cuidado, porque nós quando alguém fala dos meus irmãos ou do meu pai ou da minha mãe, eu vou logo a... não falas nada, não é? E isso, mesmo com o nosso marido, é assim. Por isso tem que se ter sempre imenso cuidado. E nós demorámos 4 anos a sair de lá. Por isso, não era uma situação boa para todos, tivemos que reparar nisso e tivemos que tomar uma atitude em relação a isso. Mas, à mesma, manter a justiça dessa relação. Ou seja, se eles são, os nossos tios, são tão queridos e são tão bons, o que não estava certo era nós estarmos ali ao colo deles. Saindo, as coisas todas se resolvem. Pronto, não há problema nenhum. É só isto. E posso dizer que melhorou imenso a relação. Tem que se notar o que é que não está bem e pormos nós os limites. Nós é que temos, enquanto casal, pôr os limites, não é? Do permeável e impermeável. Mas temos que ser permeáveis e impermeáveis. A toda a hora. Por isso, é muito bom a avózinha levar o netinho e eu não tenho nada que estar a dizer que ele não pode comer amêndoa ou whatever. Não interessa. A avó dá-lhe o que quiser. É a avó. Portanto, há coisas que eu posso dizer, há outras que eu não posso dizer. E isso nós temos que ter imenso cuidado, mas dizer, se alguma coisa está a acontecer mal. Pronto. Dizer ao outro, não é ir lá arranjar problemas. Não é? A educação é chave da convivência. Respondemos ou não? Se calhar não respondemos nada. Não sei. Já acabou, não vos queremos tomar o vosso precioso não, tempo. Já acabou. Não é? Era até às 8, já acabou. Muitíssimo obrigado aos dois, foi fantástica a vossa conferência. Íamos só terminar rezando uma Ave Maria e um Glória, está bem? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, antecipa agora e sempre. Amém. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Obrigado.